o que é MDF e MDP, siglas muito conhecidas no nosso dia a dia para móveis planejados, indústria moveleira e também na indústria de portas, né? Como a gente pode ver, tem até uma norma, a ABNT NBR 15930 parte 1, terminologia, onde a gente encontra os painéis reconstituídos de madeira, que são painéis construídos a partir da desagregação da madeira em partículas ou fibras, como a gente vai comentar. Ali você encontra tanto o MDP, que seria a sigla em inglês Medium Density Particle Board, ou o MDF, que é uma sigla em inglês também, Medium Density Fiber Board, né? Bom, olha lá, quando você tem uma peça de móvel, uma folha de porta, você não consegue identificar qual tipo de madeira utilizado, porque já está com acabamento, seja ele feito de madeira ou seja de pintura lisa, né? Mas quando você corta, por exemplo, aqui eu trouxe os dois pedaços, né, tanto de MDP quanto de MDF, você vê que eles são bem diferentes, tá? Vamos falar primeiro do MDF, que é mais conhecido, né? O MDF são fibras aglutinadas, né, com uma resina, e você tem uma uniformidade aqui na peça, né? Ela tem mais vantagens para fazer móveis, porque você pode cortar em qualquer direção, inclusive fazer usinagem, né? Como a gente pode perceber aqui nesse batente, ó, de porta e nessa guarnição regulável aí, né? Então nesse batente, ó, você consegue ver uma perfeição aqui na usinagem, inclusive redondinho aqui, ó. E você tem até duas peças usinadas e coladas para ficar um acabamento perfeito quando tiver aqui, ó, né, o revestimento do batente. Aqui a guarnição também removível, né, que são duas peças aqui, perfeito acabamento, né, feito em MDF, né. O MDF, apesar de ele ser mais pesado, ele aguenta menos carga, né. Então ele tem essa vantagem de ter essa usinagem e tal, ser mais uniforme. Então para peças de batente, por exemplo, para alguns tipos de móvel, ele é mais interessante. Ele é menos resistente à água que o MDP, né? São de madeira, mas eles têm tratamentos aí para resistir à umidade, né? Então esse é o MDF, que tem essas vantagens. Hoje, tanto na indústria de móveis quanto na indústria de portas, os dois são utilizados para as melhores características e propriedades desses materiais. O MDP, ele é a partir de partículas, né? Então você consegue ver as partículas aqui, diferente do MDF, que são fibras. E ele tem três camadas bem definidas, você vê. Tem duas camadas com as partículas mais aqui juntinhas, né? Mais uniformes nos cantos. E no meio aqui, ó, no centro, tem as partículas mais distantes. Por isso que ele é até mais resistente à umidade. Os dois necessitam de tratamento, mas ele é mais resistente à umidade que o MDF. E ele é bom para cortes retos. Por exemplo, a folha da porta. Então você utiliza a melhor característica de cada um para fazer o conjunto aí de porta pronta, como a gente viu nos outros vídeos da série Kit Inteligente. Então MDP, partículas de madeira, você consegue ver que as partículas estão mais uniformes nos cantos e no centro mais afastadas. Apesar de ele ser mais leve, ele aguenta mais, ele é mais resistente aí para peso, para carga, né? Então tem essa diferença do MDF. E aí você consegue fazer um conjunto de kit porta-pronta, utilizando esses dois materiais, que são siglas em inglês, tanto o MDF, que é de fibra, quanto o MDP de partícula, e dá um conjunto aí, né, de uma porta-pronta com todas as características e propriedades, os requisitos para atender a norma brasileira. Fique atento aí para os próximos episódios da série Kit Inteligente.